Estamos mais uma vez aqui na escola dominical para estudar a palavra de Deus e aprender questões que diz respeito àquilo que cremos em relação ao Evangelho. E hoje queremos falar de um assunto que já havíamos falado em outros momentos, em outro tempo. Billy Graham dizia que era necessário se repetir aquilo que se ensinava ou se pregava mais de 17 vezes para que o povo pudesse entender ou aprender, ou aquele que estivesse ensinando ou pregando trouxesse aquilo com mais perfeição, com mais encaixes na vida daqueles realmente que necessitam desse entendimento. E embora seja uma coisa que é praticado na igreja normalmente, ainda há muitas pessoas que ainda têm dúvida em relação à palavra jejum. Infelizmente, não era para ter essas dúvidas, não era para ter essas confusões, porque tem pessoas jejuando com outros pensamentos antibíblicos. Todo jejum que é feito e não bate com a Bíblia não é um jejum cristão. Porque jejuar não é só um costume de pessoas que servem a Deus. Jejuar também é um costume também dos pagãos. Pessoas também que não servem a Deus. E até comentários de pessoas que seguem e servem a Lúcifer e igrejas satanistas e tudo, eles jejuam lá também. Tem aquele momento de comunhão, de reflexão sobre aqueles ensinamentos que diz respeito ao que eles creem em relação a Lúcifer, e eles também jejuam. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Qual é o pensamento? E se eles fazem isso, de certa forma, eles creem que isso ajuda em alguma coisa. Então, jejuar não é só dos evangélicos. A Igreja Católica jejua. Eu cansei de ler livros da Igreja Católica, de padres e papas e todos aqueles líderes lá da Igreja Católica trazendo esse ensinamento para que o povo pudesse jejuar. É como se libertasse a pessoa de alguma coisa que oprime. E claro que a gente não tem que crer no jejum como algo que vai resolver. Quem resolve é Deus. Porque tem gente que jejua com o objetivo de que aquele jejum vai lhe ajudar em alguma coisa. Não, jejum não ajuda ninguém. Quem ajuda é Deus. A gente jejua porque é um costume e a gente coloca isso como uma dedicação, uma comunhão, como fosse uma ferramenta que pudesse nos auxiliar em alguma coisa, mas quem faz as coisas acontecer é Deus. Então, jejuar é abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido ou propósito específico. Então, toda vez que você vai jejuar, você tem um pensamento. O que você quer com esse jejum? Qual o propósito desse jejum? Tem pessoas que são recomendadas a jejuar sem saber por que estão jejuando. Às vezes Deus toca o coração da pessoa e diz, jejua. A pessoa vai jejuar, mas não sabe por que vai jejuar. E aí, nesse caso, existe essa situação para algo que essa pessoa que está jejuando não sabe o que vai acontecer. Eu já li vários livros de pessoas contando experiências que jejuaram, mas não sabiam para que era, e só ouviram aquela voz, que nós cremos que é a voz do Espírito Santo, dizendo para jejuar. A pessoa foi, jejuou e não sabia para que era. Depois ela ficou sabendo que era para que pudesse, através daquele momento que ela havia obedecido o jejuar, era para a libertação de uma jovem que estava possessa por um demônio, e esse demônio não era tão fraco como os outros, porque parece-me que existe demônio, uns mais fracos, outros mais fortes, sei lá.
uma coisa é certa, parece-me que, dependendo da preparação da pessoa, aquele demônio vai se tornar fraco ou forte. Então é difícil falar se o demônio é fraco ou forte, porque dependendo das condições daquela pessoa e como aquela pessoa vai encarar aquele demônio, e aquele demônio pode falar, muito bem, eu conheço a Paulo, e conheço a Cristo, e você, quem é você? E parece-me que está muito relacionado a nós. Eu acho que nessa questão de se o demônio é fraco ou forte, é um pensamento ainda muito vago. Eu acho que esse negócio de estar forte ou fraco, eu acho que tem muito a ver com uma pessoa que vai lidar com esse demônio. Porque se ele estiver fraco, o demônio vai estar forte. E se ele estiver forte, o demônio automaticamente vai ficar fraco. Então a gente não sabe quem é que vai ficar, quem é que é fraco aí nessa história. É quem manda o demônio sair ou é o demônio que saiu por ser fraco? Essa é uma questão. Então é melhor a gente puxar para o nosso lado e dizer assim que, dependendo da nossa preparação, a gente vai saber se a gente é fraco ou é forte em relação ao demônio, quando ele vai sair ou não sair. E isso é uma coisa bem interessante. Então, o jejum, ele te faz você entrar nessa dimensão de que entre carne e espírito. Eu não estou falando aqui que a carne tem algum poder de fazer alguma coisa, porque a carne em si ela não é nada. A carne ela só tem movimentos porque existe uma alma e um espírito que faz com que ela faça as coisas que faz. Mas nós não podemos dizer que a carne em si... Claro que a gente tem algumas coisas na Bíblia em relação à carne, mas essa carne ela só é ativa quando a alma e o espírito está dentro dela e dá vida. Saiu, claro que a gente não vai ver nenhum defunto, nenhum cadáver andando por aí, como zumbi, a não ser em filmes. Na vida real eu nunca vi. Algumas pessoas que dizem que essas pessoas são zumbis, aquelas pessoas que usam drogas pesadas, que aí já não estão mais vivendo, mas que estão andando, mas não sabem o que está acontecendo. Mas ali eu não falo que é zumbi. Zumbi é uma pessoa que, segundo os filmes de ficção, é a pessoa que morreu totalmente e anda por andar, mas não tem mais nenhuma atividade de vida ali. Mas é uma outra coisa e é bobagem. Então quando a gente fala do jejum, quando a gente fala que a abstinência pode ser total ou parcial, pode ser com água ou sem água, depende muito da pessoa, daquilo que ela vai escolher para ela. E também no jejum não há regras fixas, porque tem gente que quer fixar. Não, para você jejuar, você tem que fazer assim, 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 porque aí você está certo. Se você fizer diferente do que eu estou falando, você está jejuando errado. E a Bíblia não tem nenhuma parte que diz, olha, você precisa fazer assim. Assim, dessa maneira, ir para esse lugar, ou ficar assim, ou sentado, de joelho ou em pé, ou sei lá. A Bíblia não traz nenhuma regra fixa como jejuar, qual tipo de jejum é o melhor. Não, a Bíblia diz que o jejuar é bom. E quando ela fala que o jejuar é bom porque é uma questão prática de te aproximar de Deus, assim mesmo a Bíblia não te traz uma ordem imperativa assim que você tem que jejuar. Não tem, mas a Bíblia está cheia de situações de pessoas que jejuaram e conseguiram alguma coisa. Ela só relata fatos, mas ela não diz assim, como não tem os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, são ordens imperativas para você não fazer aquilo. Mas em relação ao jejum, não tem um texto assim que diga assim, você tem que jejuar. Porque esse é mandamento, isso é regra, isso então, a gente percebe que quando a gente jejuma é algo pessoal. Então, se é algo pessoal, quem vai jejuar é porque gosta de fazer isso. E porque quer ter essa nova experiência. Você vê que não existe regra. É uma coisa interessante. Não existe regra assim. Porque a maioria das pessoas louvam a Deus porque a Bíblia diz que é para louvar. A maioria das pessoas escolheram Deus
porque a Bíblia diz que nós temos que colocar Deus acima de todas as coisas. Não adulterará, você não adultera porque tem ordem para não adulterar, tem ordem para não fazer mal ao próximo, tem ordens. E aí você não pode fazer. Então tem aquela coisa que nós chamamos de coerção e coação. Coerção é aquilo que te dá ordem, é como aqui no Brasil. Se você roubar, você vai ser preso. Isso é coerção. Independente do que seja, se você roubar, você vai ser preso. Isso é coerção. Já coação é uma exigência que te faz a você fazer algo que um grupo faz, mas se você não fizer, você não vai ser preso, mas por constrangimento você acaba fazendo. Ou seja, você está com um sapato antigo, que já saiu de moda, e vai para o meio de 10 pessoas que tem um sapato dentro da moda. Aí todo mundo olha para o teu sapato e ri. O teu sapato é antigo, está fora de moda. Aí você passa por uma coação. Você olha e se identifica como algo diferente daquele grupo. Aí você sai fora daquele grupo porque o teu sapato é antigo e não está dentro da moda. E aqueles que estavam com o sapato dentro da moda começam a escarnecer de você, começam a te humilhar e você, por vergonha, se você ligar para isso, você sai fora. Isso é coação. Não, você não vai ser preso, mas por intimidação você acaba fazendo isso. E aí está a grande questão. Você vai jejuar. Sabemos que não é mais por coerção. Você não vai ser punido se você não jejuar. Você não vai ser desprezado por Deus se você não jejuar. Jejuar é bom? É bom. Agora existe a tal da coação. Todo mundo está jejuando e você não jejua. Aí os 10 que estão jejuando chegam para você assim, você não jejua? Aí você fala, não, eu só oro a Deus. Então você não tem comunhão com Deus. Então você não é um homem de Deus. Você não é uma mulher de Deus, porque você não está jejuando. Aí você vai começar a querer jejuar por coação, por causa daquele grupo de pessoas. Mas se você for para a Bíblia, aqueles 10 estão errados. Vocês estão jejuando porque eles querem jejuar. Não porque a Bíblia tem que ter um propósito. Então, eu vou jejuar porque é algo pessoal meu. Eu quero jejuar porque eu quero, não porque todo mundo está jejuando. E porque alguém pediu para mim jejuar. Eu tenho que ter alguma coisa dentro de mim que me leve a fazer isso. É por esse motivo que a Bíblia não traz regras, não traz maneiras. E a gente faz a divisão entre os 3 tipos de jejum para a gente se organizar e ver qual é o melhor para nós. Não, o melhor jejum é quando você não bebe água e nem come alimento. E esse aí Deus responde na hora, do que aquele que é parcial ou total. Não tem nada a ver com isso aí. Seja de uma forma ou de outra, Deus vai te ouvir. O que Deus não ouve realmente é o jejum interesseiro, que a pessoa só faz aquilo no que convém. Como fala lá, deixa eu ver aqui aí, acho que é Isaías 58, versículo 3, o 4 até o 7, que vai falar do jejum por interesse. Esse Deus não aceita. Nem adianta jejuar por interesse. Deus, não sei o que, eu quero isso, quero isso, quero isso. Como quisesse abraçar Deus com a mão no bolso dele, querendo alguma coisa em troca. E isso aí, olha o que fala em Isaías 58. Olha aqui, Isaías 58, versículo 3. Vamos ver o que fala aqui. Vamos ver. Isaías 58, versículo 3, 4 e até o 7. Olha o que diz aqui. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a questão. Por que afligimos a nossa alma e tu não a leva em contas? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Exigis que se faça todo o vosso trabalho. Em que jejuais para contendas
e rixas, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto? Será este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Recolhas em casa os pobres, desobrigados, e se vires nu ou cubra, e não te esconda do teu semelhante? Aí vai adiante, se vocês quiserem ler. Vê que esse é o verdadeiro jejum, onde você jejua e você se apega a Deus, se apega à sua palavra e às ordenanças da palavra. Então, vocês de outras denominações que gostam de jejuar, mas não ajudam o oprimido, nem o necessitado, e nem se corrige a si próprio em relação às contendas que você faz dentro da igreja, nas fofocas que você faz, então todo o seu jejum, toda a sua dedicação é em vão para Deus, porque tudo isso que você está fazendo é por interesse pessoal. Tanto na questão de ser visto, olha como ela jejua, mulher de Deus, olha como ele jejua, homem de Deus. Para Deus isso não serve de nada, porque você pode ser até visto por homens, mas isso não vai somar em nada diante de Deus. Você só vai descer. E essa ilusão na sua cabeça de achar que alguma coisa porque jejua, pode esquecer. Se você não faz exatamente o que nós acabamos de ler aqui em Isaías 58, versículo 3 até o 7, ou você pode continuar a leitura, você vai ver qual é o tipo de jejum que dá certo e que nos envolve realmente com Deus. Fora disso, essas bobagens que se pregam aí, que antes de jejuar não pode escovar o dente, antes de jejuar não pode falar para ninguém, isso é tudo bobagem. Coisa que alguém inventou, mas que a Bíblia não fala nada. Que antes não pode escovar os dentes, não sei de que pegaram isso na Bíblia. Mas tem gente que crê nisso aí, por aí, fazer o quê? Então, no Antigo Testamento existia pelo menos um jejum com muito significado, que era o jejum do judeu, que era o dia da expiação. Eles jejuavam porque era um dia de perdão e tudo que acontecia. Isso está lá em Levítico 23, 27. Era um dia escolhido por Deus, lá no Antigo Testamento, para o povo jejuar, que era o dia da expiação, que o Jeremias também chamava do dia do jejum, Jeremias 36, 6. E o apóstolo Paulo também falou desse jejum, que ele falava, ó jejum, que você vai encontrar lá em Atos 27, versículo 9. Então, no Antigo Testamento existia esse dia específico para eles fazerem, porque esse era o que Deus havia feito com aquele povo. Já no Novo Testamento, o jejum já não é como ordem, mas vem como algo relacionado à vida cristã. Aí você vai jejuando conforme aquilo que realmente está na palavra. Mas se você sair um pouquinho, e se você não tiver o que a Bíblia fala, vai acontecer o que Jesus falou para os que queriam jejuar e queriam mostrar um certo valor, como lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, que diz: com jejuade não vós mostreis contristado como os hipócritas. Então, se você jejuar e que você quiser que alguém perceba isso, e que isso te faça ser alguém importante por estar jejuando, você é um hipócrita. Uma pessoa que tem uma máscara fingindo ser o que não é.
Então os hipócritas são muito especialistas em fingir. Eles são um dos melhores. Eles vêm, eles cantam, eles falam, eles testemunham, eles pregam, mas todo mundo vê uma coisa, mas dentro dele existe uma outra coisa que só Deus sabe naquele dia, e naquele dia ele vai prestar conta. E o que é mais certo é que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, era costume nos judeus eles jejuarem pelo menos 2 vezes por semana. Isso lá se encontra em Lucas 18, capítulo 18, versículo 12, como aquele homem que estava junto com o publicano, falou, eu não sou como esse homem aí, eu jejuo 2 vezes por semana. Então, eles jejuavam, porque esse é um costume normal. Então, se você quiser jejuar, você quiser essa comunhão com Deus, faça, é bom para você também. E o jejum também serve também, pelo menos servia naquele tempo, era para fazer indicações de pessoas que poderiam trabalhar na obra. No caso de Barnabé e Paulo, quando foram separados para a obra, eles jejuaram para que Deus mostrasse e fizesse toda aquela direção no Espírito para que tudo desse certo. Deveria ser assim hoje? Sim, deveria ser, mas não é. Hoje as consagrações, antes era por amizade, porque isso era muito forte, quando o pastor, um evangelista era amigo de um outro que não era presbítero, nada, por causa da amizade, ele fazia aquela indicação e a pessoa era consagrada por amizade. Hoje em dia mudou um pouquinho, a amizade continua, essas indicações, mas foi reduzida. Agora a indicação agora não é mais através do jejum e não totalmente pela amizade, mas pelo que aquela pessoa tem a dar em relação ao dízimo. Quanto mais dizimista aquela pessoa for e ela quiser e almejar o cargo ministerial, ela consegue através do que ela pode dar. Então, o pastor, com medo de perder aquela ovelha produtiva, não produtiva como no Antigo Testamento nem no Novo Testamento, que era fazer discípulos. O cristão reprodutivo no Novo Testamento é aquele que fazia discípulos. O cristão reprodutivo hoje nas igrejas tradicionais é aquele que dá grana, aquele que dá condições para que aquele se torne diferenciado dos demais. Ou seja, se o dízimo daquele que está lá abaixo é 100 por causa do que ele recebeu 1000, aquele que recebeu 100 mil vai dar 10 mil. Então a diferença para quem vai dar 100 e 10 mil, qualquer pastor que não seja homem de Deus vai dar todo o privilégio que aquele que dá 10 mil. Aquela pessoa financeiramente, né? Sim. Tem recurso no dinheiro, então é privilegiado pelos homens. Sim. Aquele que é pobre, tem a chamada, sim, não é privilegiado. Não é privilegiado. É encostado aí, sim, não tem bem, só que tem bem dinheiro e é bem sucedido na terra, né? Tem fundo de renda, aí esse serve. Esse serve. Para a obra, né? Mas aquele pobre, ele tem a chamada de Deus, mas só que não tem. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade porque ele não tem mais o que apresentar. Então, aí alguém pode falar assim, não, Jorge, eu na minha igreja eu sou dizimista. Meu salário lá é muito alto, meu dízimo é muito alto. Mas eu continuo como um membro. Você continua como um membro porque você não almeja. Não almeja o cargo ministerial. Porque se você chegar lá e começar a dizer para os pastores, olha pastor, Deus tocou no meu coração, eu quero subir nesse ministério, eu quero um dia ser um pastor aqui nessa igreja, porque se isso não vier, eu vou orar a Deus e Deus vai me mandar para uma outra igreja, outro ministério. Deus vai... Não Deus, mas logo vai surgir uma luz na cabeça desse pastor dizendo, Deus me iluminou agora, é verdade. Eu, da minha carnalidade e cegueira espiritual, não estava enxergando isso, irmão. Mas quando você falou que você ia sair daqui, Deus agora me tocou e você vai ser consagrado a presbítero.
de presbítero agora, irmão, para não dar muito comentário dos que ainda não foram, porque os outros não entendem porque não vão ser chamados, mas você que está sendo agora, porque existe que existe em você uma coisa que ele não pode fazer isso, né? Uma coisa em você que vai fazer com você ser consagrado, só não pode ser agora porque tem os outros ali. Aí o irmãozinho que está lá, dedicado, mas que não vezes trabalha fazendo bico e não tem muito a oferecer, aí tem que ficar meio que aí se humilhando e que dizendo e falando para todo mundo, até chegar no ouvido do pastor que ele quer, almeja o ministério e assim vai. E aí essa igreja está totalmente fora. E aí não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta nada, porque a gente sabe quem é que está conduzindo e quem que está direcionando. É o Deus Mamon. E aí, com todas essas definições aqui de jejum, existe aqui os 3 tipos de jejum, que é o jejum total, o jejum normal e o jejum parcial. Quando eu era criança, eu só via falar no total e o parcial, eram os 2 jejuns e era menos confusão. Porque aí a gente entendia assim, naquele tempo, aqui eu estou falando de 3 jejuns, mas eu vou falar aqui tempo que era 2 jejuns. Qual era o total? O total era aquele. Não, é integral, né? Não tomava nem água e nem alimento, já era. E o parcial, a pessoa tomava água e não comia alimento. Tá, só eram esses 2. Só que aí os teólogos foram estudando e pensando mais, precisaram tirar aquele parcial que era água e alimento, colocar para algo normal e botando o total com outro sentido. Então hoje em dia, o que era parcial, que só tomava água e não comia alimento, agora ele mudou. Pode-se comer alguns alimentos, mas não todos, que seria agora o parcial hoje em dia. Aí, como eles dizem que aí o Calvino, acho que Calvino diz que é parcial porque ele só comia, só bebia água e comia pão. Isso era um tipo de jejum que ele fazia. Então eles pegaram esse tipo de jejum e foram colocando. Aí criaram uma terceira opção de jejum. É aquele jejum que a pessoa não vai fazer em relação às coisas deliciosas. Ele vai jejuar em relação àquilo que realmente ele deseja. Aí, no caso de Daniel tinha de tudo para ele comer, do melhor, mas o que ele quis? Só legumes. Então entre coisas gostosas, aí um manjar do rei, ele optou por coisas simples. E no final das contas ele se mostrou melhor na sua aparência. Então, dentro dessa questão de Daniel, os teólogos criaram uma terceira opção de chamando de jejum parcial, que antes era diferente. Antes o jejum parcial naquele tempo era tomava água e não comia alimento, era só isso. Só que agora mudaram. Agora é coisas não desejáveis, coisas deliciosas. Então, tem gente que ficar jejum de um mês ou de um ano sem tomar café. Que é uma coisa que a pessoa deseja muito. Esse é jejum parcial, né? Que eles estão colocando agora como parcial. Aí a pessoa fica, a pessoa gosta muito de chocolate. Aí fica um mês, um ano sem comer chocolate. Fizeram uma recolocação para fazer com que aquela pessoa pudesse se obter, fizesse uma abstinência em relação àquilo. Biblicamente não se encaixa muito, mas tem um pouco de sacrifício aí, porque quem gosta de chocolate e ficar um ano sem comer chocolate é uma dureza. Então é quase que uma dedicação e tudo. Então a gente vai seguir então pelo que é ensinado hoje. Então hoje nós temos o jejum total. Você sabe o que é jejum total? É a abstinência de tudo, inclusive de água. Esse é chamado de jejum total. Você não bebe água e nem come nada. Esse aí, se você quiser fazer. Então, nesse jejum total de sem água e sem alimento,
não existe regra de como é que você pode fazer isso. Você faz isso conforme as suas condições físicas. Pessoas que é diabética e hipertensa não pode ficar muito jejuando, porque ela tem a hora de comer, tem a hora de tomar o café, tomar o remédio direitinho, porque se ela passar do tempo ali e querer colocar na conta de Deus, não, Deus me protege, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, mas eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou ficar sem tomar aqui o remédio, eu vou ficar aqui sem tomar água, sem comer alimento, aí fica passando mal, sofre um AVC, e no diabetes, na questão, se estiver muito avançado, pode surgir um amputamento de um dedo, de uma perna, de um pé, sei lá, e aí depois você diz, mas onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre, você que tentou a Deus. Então é bom a gente não tentar a Deus e seguir as coisas certinhas. Então esse jejum total aqui, você não vai tomar água e você não vai comer alimento. Esse é o jejum total, se você quiser fazer. Existiam pessoas que fizeram esse jejum aí sem água e sem alimento. O dia do jejum, que era um dia, que era do judeu lá em Levítico 23, 27, eles ficavam um dia, mas isso era uma vez no ano. Não era todos os dias, não. Então eles tinham um dia que eles ficavam nesse jejum, porque ficar um dia sem beber água e sem comer, um dia, qualquer pessoa aguenta, a não ser pessoas que têm alguma doença e não conseguem suportar. E também aí tem um jejum de 3 dias também, como Esté fez, é o máximo. 3 dias é o máximo para pessoa que tem saúde. Passou disso, já começa a colocar em risco a vida da pessoa. E tem de 7 dias, que foi por luto por Saul, mas ali é uma outra situação. E tem um jejum de 14 dias, que é involuntário, que foi de Paulo, que era... Por que jejum involuntário? É aquele jejum que você não tem como você resolver. O apóstolo Paulo estava dentro do barco, estava tendo naufrágio ali, ele estava com fome e ele aproveitou assim para jejuar. Mas ele sabia diferenciar quando ele estava passando fome e quando ele estava jejuando. E ele não misturava as coisas. E tem o jejum de Daniel, de 21 dias, mas é isso aí, já tem que entrar uma questão especial. No caso também de Moisés, 40 dias e 40 noites. Ali também é caso especial. Quem quiser imitar Moisés, querer jejuar 40 dias e 40 noites, vai morrer. Tem que ter uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo de Deus ali para suportar todo esse tempo aí. Não, porque ele fez, Jesus fez, aí eu vou fazer também. Não, aí tem que ter uma ajuda sobrenatural. Então, o jejum total é isso. Você não vai tomar água e nem vai comer nada. E o que quebra esse jejum? Quebra esse jejum quando você faz algo relacionado ao seu próprio interesse, e como nós lemos lá em Isaías, aquele que não ajuda o próximo, aquele que despreza as pessoas, aquele que cria contenda, fofocas e tudo. Pessoa que jejua e tendo essas condições, está jejuando à toa, está fazendo sacrifício de tolo. Fazer sacrifício de tolo não significa, irmão, eu estava jejuando e de repente, sem querer, eu dei uma mordidinha num pão, eu fiz sacrifício de tolo. Não, você simplesmente esqueceu. Isso aí você pode continuar e isso não vai cortar o seu jejum. E também, escover o dente, não pode escovar o dente. Não sei onde que eles aprenderam isso. Que jejuar não pode escovar o dente. Irmão, também jejuar. Irmão, você quer tomar um café? Não, irmão. Por que, irmão? Por que não, irmão? Porque não pode falar que está jejuando, porque senão vai quebrar o jejum também. Você fala, não, irmão, eu estou agora no momento de eu para Deus, o irmão entende aquele momento. Se ele não quiser falar, o irmão já vai entender que está jejuando. Mas não existe nenhuma página na Bíblia que se a pessoa disser que está jejuando, está quebrando o jejum. Além está ali na outra dimensão do jejum, além, você está ali. Além está na outra dimensão do jejum, É porque não filma para lá. Tá na outra dimensão. Tá totalmente em outro lugar. Eu tenho certeza, se eu perguntar para ela que ela não vai nem saber onde estava. Deixa para lá.
Estava numa coisa boa ali, né? Isso aí. Então, o jejum parcial... Não, o jejum total aqui, sobre os tipos de jejum aqui. Tá bom, deixa pra lá. Deixa quieto. Então, o jejum total é isso aí. Então, a gente não vai nem água e nem alimento. Noticiário, um homem que, um pastor lá na Coreia, não sei o nome dele, ia alcançar o jejum de Moisés e de Jesus, né? Aí ficou, para que ninguém incomodasse ele, entrou no quarto lá, aí o pessoal estava incomodado, com 20 dias por lá, o homem já estava, parecia um cadáver já, magro, já estava debilitado já. Aí levaram ele para o hospital, se levasse mais um dia ele ia morrer. Desnutrição. O médico tratou ele e rapaz, um cara sério dele. Passou 20 dias, só passou 20 dias. 20 dias, porque... Se passasse mais um dia o médico, ele ia morrer. Sim, passou de 3 dias, já começou a... porque a pessoa que vai jejuar, ele pensa, vou beber bastante água. Como passou o camelo bebe água e passa meses sem beber água, porque fica abastecido dentro do camelo. Tinha um tanque dentro do camelo ali, que aquela água vai absorvendo dentro dele. Né? Nós, porque nós tratamos assim, o fígado, o rim, tudo é água. Se tiver água, eles vão ressecar o rim, o fígado, até o cérebro do nós, aí ele morre. Pronto, tem mais. Então tem essa... Decência e ordem. Decência e ordem. E às vezes as pessoas, a maioria dos cristãos, eles gostam de jejuar, não igual como os irmãos da igreja primitiva lá no tempo do apóstolo Paulo. A maioria dos cristãos hoje, eles gostam de jejuar igual os pagãos. Porque eles aprenderam com os pagãos. Que em nenhum momento Jesus falou que a gente tem que massacrar a carne, flagelar a carne para que a alma fosse liberta do corpo. Porque quem dá a vida a esse corpo é a alma e o espírito. Se sair do seu corpo, você morre. Eu nunca vi um cadáver andando aqui dentro da igreja. Depois que sai, todo mundo corta e faz tudo o que quiser com aquele corpo e aquela pessoa não sente dor e não tem movimento nenhum. Então, o que acontece é o seguinte, Jesus falava que os pagãos tinham esse costume de que o corpo era a alma, era a prisão da alma e do espírito. Então, os pagãos diziam assim, eu tenho que flagelar esse corpo. Por isso que eles faziam cortes no corpo, torturavam o corpo, para que o corpo pudesse libertar a alma e o espírito. Isso é um costume pagão. E tem crente aí, eu quero deixar esse corpo bem magrinho, bem desnutrido, bem não sei o quê, enquanto que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então a pessoa então o jejum nunca foi para massacrar o corpo. Na realidade, isso você jejua para você ter o controle. O que te faz pecar? É o corpo ou é a alma? Pode ver, é em conjunto. A alma através do corpo, porque como é que a alma vai ter contato com o que é para pegar nas coisas? Por que você está pegando nesse microfone? Quem está pegando, na realidade, é meu corpo, mas com quem? Em conjunto com quem? Com a alma e com o espírito. A alma e o espírito estão querendo pegar nisso aqui. Se a alma e o espírito tivesse saído desse corpo, ela conseguiria pegar nesse microfone? A alma e espírito é espírito. Não ia pegar nisso aqui, mas como ela está dentro de um corpo, e esse corpo é matéria, que consegue pegar no que é matéria. Então, a gente tem que controlar os impulsos da alma sobre o corpo. Porque o corpo só tem a oferecer o que realmente ele pode fazer. O adultério, o roubo, tudo pode ser feito através do corpo. Assim. O espírito não tem nenhum domínio sobre a alma? Digamos assim, nós falamos que, porque a gente somos tricotômicos. O que é tricotômicos? São aquelas pessoas
que creem que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, tricotômicos. E tem os dicotômicos, aquele que só crê que o homem tem um corpo e uma alma e um espírito junto, que é o corpo, matéria, e a alma e espírito imaterial. Então, o Daniel faz uma pergunta dessa em relação se o espírito tem o controle sobre a alma. Nós que cremos nas três partes, tricotomia, a gente vai entender que a alma ela é responsável pelas emoções, pela raiva, pela alegria e pela vontade. Está tudo relacionado à alma, às nossas sensações sentimentais. Já o espírito é o que nos faz raciocinar e o que nos mantém em comunhão com Deus. Então, o que acontece é que o espírito, por ter esse raciocínio e esse contato com Deus, sempre está trazendo coisas para que a alma e o corpo façam exatamente o que é para se fazer. Por isso que o apóstolo fala nessa briga entre o corpo e o espírito. Que o corpo que ele fala, mas na verdade é o que o espírito tenta passar do que é para se fazer. Mas infelizmente, muitas vezes, a matéria é muito mais interessante do que o que o espírito tem a oferecer. Porque como a alma pode ter esse prazer de sentir as coisas, ou tomar uma Coca-Cola através do corpo, sabendo que depois isso vai fazer mal. Então tem esse lado aí, que é diferente dos animais. Por exemplo, os animais eles têm um corpo e têm uma alma, mas não tem espírito. E os dicotômicos não, de que alma e espírito é a mesma coisa, diz que não tem diferença. Para nós falamos diferente, tem alma e espírito. Então a gente quer que o animal, quando morre, acaba tudo. Já o homem, quando morre, a alma e o espírito continua a viver e aí futuramente para prestar conta com o seu Criador, por causa do espírito. Um tempo, irmão, eu estava em Açailândia, quando o meu esposo tinha me levado num senhor lá que fazia remédio e tal, remédio, porque devido ao problema que eu estava sentindo, aí ele me levava. Aí quando esse lá que ele me levou, aí ele disse assim, eu vou fazer o remédio para ela, mas não serve não, porque ela tem um espírito de luz. Essa é uma avaliação que ele... Aí eu pude imaginar que o espírito de luz é Deus protegendo a gente. Ah, sim, assim. Aí eles faziam remédio lá de todo jeito, mas não dava certo não. Aí Deus abençoou quando eu vim fazer o tratamento de Terezinha e deu certo. Amém, para te ver que Deus os homens não deixou usar essa medicina, embora Deus já veio que dá um entendimento para algumas pessoas usar as ervas para acontecer alguma coisa, mas nesse caso ele tentou fazer uma revelação lá que só ele sabe de onde veio essa revelação. Esse remédio que eu faço não é servir para ela ter um espírito de luz. Aí eu digo, o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso viver. Muitas vezes o espírito da gente, ou a matéria da gente está pedindo para fazer uma coisa ao contrário, mas você vai orar e Deus fala, não é assim, é assim. Sim, é verdade. Então é assim. E a alma que tem a oferecer a Deus? A alma tem a oferecer a Deus? Olha, assim, a Bíblia fala que nós devemos santificar espírito, alma e corpo. E quando a gente santifica o corpo, a gente afasta o corpo de tudo aquilo que faz mal para o corpo. Cigarro, bebida e tudo. Santificação é separação. Você separa o seu corpo daquilo. Você santifica o corpo assim. Como é que você santifica a alma? Você santifica a sua alma daquilo tudo que a alma pode fazer uso. Raiva, ira, inveja, tudo aquilo que pode ser usado através da alma. O espírito, como é que você santifica o espírito? Você afasta o espírito daquilo que ele possa adorar que não seja o Deus verdadeiro. Porque o espírito que é o raciocínio que faz você adorar o Deus verdadeiro. Quando você passa a adorar o Deus falso, isso quer dizer que o teu espírito não está santificado segundo a fé cristã.
santificar o corpo, não sei se vocês entenderam. Santificar o corpo, santo vem de separado. Então você separa o corpo de tudo aquilo que faz mal para o corpo. Como eu falei para vocês, todos esses vícios aí. E também a alma, também santifica ela, separando ela de tudo aquilo que faz mal para a alma. O que faz mal para a alma? Ira, inveja, como eu falei daquela outra coisa. E o espírito também é a mesma coisa. Então a única maneira dessa contribuição da alma é você trazendo para ela o que está na palavra. A única maneira de você ter o contato e com você fazer com que a sua alma entenda o que é para se fazer, não é você criar ideias para ela. Porque ideia ela vai ouvir, ela vai aprender muito nesse mundo, mas trazer para ela o que a palavra diz, o que ela deve fazer. E aí você precisa ouvir as orientações da Bíblia. O jejum é uma que você vai criar, controlar esses impulsos da alma sobre o corpo. Não é o corpo, é a alma sobre o corpo. O corpo só tem a oferecer, a alma se ela não tiver aquele envolvimento com o seu Criador, com Deus, automaticamente ela vai fazer o desejo da carne. Porque ela tá aí para fazer isso mesmo. A alma ela faz uso do corpo. Uma pessoa deficiente é um instrumento quebrado na mão da alma, ela não pode fazer nada. Porque se a alma tivesse todo esse poder para fazer com que o corpo fizesse exatamente o que ela quer, ninguém era deficiente. Todo mundo levantaria da cadeira de roda e andaria. Mas por simples problemas na coluna, a pessoa fica na cadeira de roda e não anda. E aquela pessoa que está na cadeira de roda não tem uma alma? Tem uma alma? Tem. Não tem um espírito? Tem. E por que não anda? Porque o corpo está danificado, o instrumento está danificado, um instrumento danificado na mão da alma. Então, automaticamente, a alma só faz aquilo exatamente o que o corpo tem a oferecer. Mas se você controlar o impulso dessa alma sobre o corpo, aí sim, o resultado sempre é positivo. Então, essa ideia de massacrar a carne e fazer a carne sofrer, se flagelar, se cortar, para libertar a alma e o espírito, não condiz com a Bíblia. Então, aqui no jejum total, não adianta fazer 40 dias e 40 noites. É óbito na certa. Quem quiser arriscar, é isso aí. Se tiver alguma coisa sobrenatural e tiver certeza de que é Deus, é outra coisa. Paulo jejuou 3 dias, até 3 dias. Daniel 21 dias, já nesse caso do homem lá foi 20 dias, né? Quase morreu. No caso de Daniel aqui, o jejum dele parece meio que era só de legumes, então não era totalmente total. Uns dizem que era total, então se é total ou não, mas passou em 3 dias já é arriscado. Aí depois do jejum total vem para um jejum normal. Se o total você não vai tomar água e nem comer alimento, no normal, no jejum normal, que deveria ser parcial, que não é mais, no jejum normal você vai tomar água, bastante, de acordo com a sua necessidade, mas não pode comer alimento. Então, alguns teólogos acreditam que Jesus, quando estava no deserto e foi tentado pelo diabo, muitos teólogos acreditam que Jesus só tomou água e não comeu alimento. Só que lá no texto não está dizendo nada. A gente tem uma dedução, porque quando ele foi tentado pelo diabo, o diabo não ofereceu água para ele. Está com sede? Mande que dessa rocha saia água, como fez Moisés. Mas pelo contrário, o diabo diz, mande que essas pedras se transformem em pães, porque você está com fome, você é filho de Deus. Então mande que essas pedras se transformem em pães e coma. Aí, por causa do diabo ter dito isso a Jesus, os teólogos acreditam que Jesus fez o jejum normal. Ele tomou água, mas não comeu nada. Que também você pode jejuar assim também. Agora, quem foi ensinado sempre a fazer só o total, quando vai fazer isso aqui, acha que não está fazendo efeito. Porque aquilo que você é ensinado fica na sua cabeça.
Sabe aquela pessoa que vai para uma denominação e aquela denominação fica falando que aquilo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, e a Bíblia não fala nada, mas só que a pessoa aprendeu aquilo desde pequeno. Por exemplo, eu me criei na Assembleia de Deus, tem um monte de bobagem lá que diz que é pecado e não é. Então, quem ouviu isso, ouviu dizendo que é pecado, é pecado, é pecado, sem a Bíblia ter falado, um dia que ele descobre a verdade, dá um choque nele, assim, puxa, mas eu fui ensinado tanto tempo assim. Eu, pelo menos, peguei um choque na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus dizia, olha, é pecado usar calça comprida, é pecado a mulher usar cabelo solto, é pecado usar cordão, é pecado usar bermuda, é pecado usar camiseta regata. Tudo isso a Assembleia de Deus dizia que era pecado para mim. Os pastores falando isso na igreja. Quando eu fui para o seminário, os mesmos pastores que diziam que era pecado para o povo, diziam no seminário lá que não era pecado. Era apenas uma doutrina, era uma regra criada pela igreja. Porque o fundador, Daniel Bergman, Navinger, ou os outros que vieram depois dele, mantiveram aquelas regras por respeito a eles, e não a Bíblia, colocaram aquilo como ordem e proibição. É por isso que lá na igreja o pastor tinha que falar que era proibido e era pecado. Mas se fosse estudar a Bíblia na Assembleia de Deus, aí eles falavam a verdade, isso não é pecado. É porque hoje aqui, como bem aqui, a gente já usa calça, até é porque é necessário, por causa do frio. Sim. Mas se tiver num lugar que esteja um lugar bem aquecido, aí realmente o corpo da gente pede para usar uma saia, para andar mais liberado, né? Ah, sim, se for muito quente, é sempre só usar com calça comprida embaixo da saia, lá no Belém do Pará, que é quase 40 graus, não tem que aguente. Aí é outra coisa. Aqui é por necessidade. Sim, o único erro deles é que eles falam que é pecado, e não é pecado. Porque, como os pastores lá, quando eu falei para ele, pastor, mas você não falou que era pecado? Johnny, lá é regra da igreja. Aqui nós estamos ensinando a Bíblia para você. Eu também, eu peguei um choque, né? Mas assim, quando veio abrir a minha mente, quando eu vi a da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Ah, sim. Eu vi filmagem, as irmãs dos Estados Unidos usando calça comprida, usando brinco, pessoas assim, da mesma Assembleia de Deus. Da mesma Assembleia de Deus, daqui, da missão. E da missão, e lá usando, adorando a Deus, e Deus revelando tudo. Aí eu falei assim, nossa, aqui, eu pensei que aqui é de Deus e lá não é de Deus, sendo que a mesma denominação, então tudo isso leva assim um choque, né? E hoje em dia minha mente já agora, se abriu, mas se abriu conforme eu fui vendo. Se é pecado aqui, é pecado lá. Sim, mas lá é liberado. E aqui então não, foi o que? Passado isso para muitas pessoas que até hoje, né, tem como se pecado, e até esses dias na empresa onde eu trabalho teve uma confusão por causa disso. Confusão por causa desse negócio. Teve confusão por causa de calça comprida. Uma irmã lá de um setor, que é da Assembleia de Deus no Estado de Belém, criticou uma outra irmã que era crente, mas de uma outra igreja que usava calça comprida. Ela falou que essa daqui de calça comprida não era de Deus. Que só ela era de Deus porque usava saia, que aquela que dizia que era de Deus usava calça comprida e falava com pessoas que não eram evangélicas. Você não pode mais nem falar com pessoas evangélicas mais. Eu sou o seguinte, se eu ver uma irmã usando brinco, usando assim, coisas que eu não sou acostumada a usar. Sim. Eu não vou ignorar. Sim. Porque cada um, né? Cada um é verdade. Agora, o que acontece é porque houve esse ensinamento muito tempo, aí tem uma pessoa que diz assim, não, aquela que está ali com a calça comprida vai para o inferno. A Bíblia não fala nenhuma parte dessa. Mas isso é uma questão muito individual, porque naquele dia mesmo, Deus vai olhar para dentro do cidadão e vai ver que muita gente que está dentro do padrão e está perdendo dentro da própria igreja. Obedece todas as regras que o homem colocou, mas não obedece o que a palavra fala. E isso aí vai ser feito naquele dia. Então, o jejum normal, você pode, quem quiser fazer, você pode beber água, mas não coma nada. Aí isso vai ser
vai fazer com que você tenha a mesma experiência. Deus não vai responder mais rápido, não. Eu quero que Deus me responda mais rápido. Eu não vou nem comer nem beber água. Deus vai me responder mais rápido do que essa pessoa que está bebendo água e está comendo. Mentira. Deus vai responder no mesmo tempo. O que Deus vai contar é a preparação e a intenção da pessoa que está fazendo o jejum. Como vocês sabem que o jejum total não bebe água, nem come alimento, né? O normal bebe água e não come alimento. Aí vem agora para o parcial, que esse parcial é o que Daniel fez. O que é o jejum parcial? Que envolve a abstinência de determinado tipo de alimento, mas não de todos, permitindo a ingestão de líquido e alimento não restrito. Ou seja, aquilo que não é que você almeja, que é delicioso, que é desejoso, você não vai comer aquilo e vai comer aquilo que você não olha como desejoso e aquilo que você não olha como delicioso. Ou seja, no caso de Daniel aqui, Daniel capítulo 9, versículo 3, também tem Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3, ele se afastou do manjar do rei e começou só a comer legumes. Legumes, digamos, vamos falar a verdade aqui. Um legume aqui, com um bolo bem recheado de chocolate, para quem gosta. Carne assada, as melhores carnes de assada, as melhores comidas, para comer só folha. A pessoa deixar isso de lado, eles chamam isso de jejum parcial. Você deixa de comer aquilo que você deseja muito. Ai, mãe, eu não consigo ficar sem tomar um café de manhã. E você passar um mês ou um ano sem tomar esse café que você deseja tanto. Ai, irmão, não consigo ficar sem um feijão. Bem que feijão é fé, é bom sempre comer. Mas estou dando um exemplo. Então a pessoa vai se afastando disso, que é desejoso, para fazer algo que às vezes nem gosta. Aí gosta de café, mas não gosta de chá. Porque tem chá que é ruim pra caramba. Aí vai tomar um chá que é meio ruim e não vai tomar aquilo que é desejoso. Eles fazem a colocação nesse jejum parcial nesse sentido. Então, como eu disse, acho que é John Wesley ou João Calvino, não sei, que eles comiam só pão e água. E era jejum. Então, é permitido fazer isso nesse jejum parcial. Que na minha avaliação, eu acho que o jejum só deveria ser 2, assim, eu estou falando aqui, deveria ser 2, só total e parcial. Não come nada sólido, nem bebe água, e o outro bebe água como come sólido, só esses 2, para não fazer confusão na cabeça do povo. Mas o povo agora, como colocaram esse parcial aqui de Daniel, que tem teólogo que não aceita isso aqui também, diz que não, Daniel não estava jejuando. Tem uns teólogos que falam que Daniel não estava jejuando. Daniel simplesmente não queria se envolver no manjar do rei, porque aquele manjar era oferecido aos deuses. Então ele, por servir ao Deus verdadeiro, ele falou assim, eu não vou comer essa comida, sabendo que essa comida, antes de ser oferecida para as pessoas, ela foi apresentada primeiramente ao Deus falso, ao Deus que realmente eu não sirvo. E para mim isso faz sentido, ou faz sentido para vocês também. Então as pessoas não querem trazer isso como jejum. Querem trazer simplesmente uma obediência de Daniel em relação a essa comida. Porque muitas vezes eu estou no meio assim de pessoas, muitas vezes, que eles fazem a reunião, a reza de São Francisco, de tanta coisa dele lá, consagrada aos ídolos, né? E aí eu tô lá e participo de tudo, quero tudo. Aí, não, a palavra de Deus não manda ser participante daquilo. Aí qual é a solução para isso aí? Só tem uma solução para isso. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Quando você for comprar uma coisa no mercado, ou você for convidado por algum amigo que não seja cristão, e ele lhe oferecer uma coisa para comer, não pergunte nada.
Não pergunte para que depois você não seja acusado pela própria consciência. Porque até a carne que vendiam naquele tempo do apóstolo Paulo era oferecida aos ídolos, aos demônios. E o apóstolo Paulo diz, comprar tudo que tem no mercado. Só vou dar um recado para vocês. Não pergunte nada. Qual é a origem dessa carne? Como ela foi, como é que vocês mataram esse animal? Foi sufocada ou vocês degolaram por sangue escorrer? Porque existia uma lei que não podia comer carne com sangue, que era aquela carne que a pessoa tosse o pescoço do animal e o sangue não corre porque tem que ficar lá dentro, tal, aquela coisa. Para quem gosta dessas invenções. Então, o apóstolo Paulo não pergunta nada. Vai lá, compra, leva e come, dá graças a Deus e pronto. Então, eu assim, se tem até festa junina aí e tal, indiretamente a gente sabe, porque chegou o mês de junho, julho, ele sabe que é festa junina, né? Sabe? Agora, quando alguém me oferece uma coisa dessa, eu como. Mas só que o meu pensamento é outro. Meu pensamento sem empresa, é confraternização. Um momento ali com os funcionários para que eles possam perceber que eu não sou uma pessoa que acha que é melhor. Porque tem crente que pensa assim, se eu não participar, eu estou sendo obediente a Deus. Ok, esse é o pensamento daquele cristão. Mas para o ímpio, ele está achando que você quer ser melhor do que ele. E a palavra de Deus também diz assim, quando a gente vai comer, a gente dá graça. Dá graças a Deus, olha, falou tudo. Dá graças a Deus, apresenta. Deus santifica ali. A não ser que a gente perceba muito que aquele negócio está estranho. Ou seja, uma vizinha que não gosta da irmã e tudo, e de repente chega lá com um bolo para a irmã. Isso aí pode ter chumbinho, pode ter pó de vidro. A minha mãe já sei qual é o destino. Chegava a vizinha na casa da minha mãe lá em Pará, talvez alguém, que nem falar com a minha mãe, nem gostava, de repente do nada ver ela trazer lá um litro de açaí. Minha mãe olhava assim, ok, tá, obrigado. Chegava, lixo. Não vai saber? Eu também, né, Jânia? Sim. Chegar em casa. A Lene também. Se chegar, até eu também. E todo mundo que serve a Deus tem um pouco de sabedoria nessa parte. A gente não come qualquer coisa de pessoas que a gente suspeita que pode ter colocado alguma coisa para nos fazer mal. Aí alguém fala assim, alguém pode falar assim, mas irmão Johnny, você não tem fé, porque a Bíblia, se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Não tem esse texto? Tem. Mas só que ali está falando se você comer, sem saber. Mas se você teve um toque do Espírito Santo e você sabe, então você está tentando a Deus. Então a Bíblia é como Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Se alguma coisa, alguém te deu uma coisa, você pegou naquilo, você teve o primeiro sentimento de que tem alguma coisa errada, joga fora. Porque não tem por que motivo você pegar um bolo que é delicioso e você ter o sentimento. Que a pessoa lá no serviço trouxe da casa dela, leva para a família. Eu já me trouxe ele, né? Você resolve. A pessoa insistiu tanto para eu trazer, aí você já vai pro lixo. Vai pro lixo. Porque é uma coisa bem complicada. Então a gente tem que estar preparado, enjoar, orar e tudo. Sim. Mas também tem que ter essa primeira vozinha que vem dizendo, olha, fica esperto. Você deu uma luzinha, porque não existe nenhum motivo para você gosta de chocolate. Se você gosta de chocolate, você compra porque você gosta, mas de repente alguém lhe dá um chocolate que você gosta tanto e do nada vê alguma coisinha na sua cabeça que tem alguma coisa errada ali, isso não é normal, tem que ter alguma coisa de Deus te avisando aí. Até bala, né? Até bala. Que deram a bala pro John. Deram a bala, veio um senhor lá, me deu uma bala, era pro meus netos, mas daí pro seu filho e tal. Quando eu peguei, tinha um cara de negocinho pretinho lá, quando eu olhei, o cara tinha sumido, eu peguei, tirei tudo, embolei tudo, joguei dentro do mato, fazer o John lembrar esse dia. Então a gente tem que ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te der um estalo, fique esperto. Já coloca como é a orelha, orelha de molho, não sei o que é de molho, isso aqui. Então é por aí. Então ficar esperto. Então o jejum é isso. Tem o jejum total, como eu falei para vocês, total, vocês não vão comer nem água e nem tomar nenhum líquido. Aí vem o jejum normal, que já inventaram esse normal, mas tudo bem, vamos seguir a regra. Que também você vai tomar água e não vai comer nenhum alimento.
Aí vem esse tal de parcial que disseram, baseado em Daniel, que eu penso também que não tem nada a ver com jejum, mas tudo bem, vamos pegar aqui para a gente não ficar sendo rebeldes na teologia. E vamos dizer que é esse alimento que é delicioso, a gente é desejoso, a gente vai comer aquele que a gente não está desejando muito e vai deixar o desejoso de lado e vamos estar jejuando e servir a Deus. Eu não boto muita fé nesse jejum aqui, mas se você fizer, Deus responde por causa da intenção do coração e a sua dedicação e o momento que você quer fazer ali. Então essa é a aula de hoje. Vou passar aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor Próximo, Raimundo Damião, para finalizar. Graças a Deus, realizamos mais um estudo da Palavra de Deus. Realmente, eu estava assistindo um pregador, um pastor estava falando sobre acerca de ponto de renda. Então ele disse assim, que ele viu a comparação de Jó. Jó era um homem naquele Oriente, o maior de todo o Oriente. Ele tinha camelo, jumento, boi, servo, escravo, tudo, 10 filhos lá. Ele tinha tudo. Acho que a terra era muito grande, porque tinha muito empregado, e as empregados tinham terra e deu para morar, os empregados do Jó. E Jó era temente, justo, íntegro e desviado do mal. Era rico. Agora vejamos que hoje tem pessoa que é íntegro, justo, se desvia do mal, obedece a Deus, mas é pobre. É pobre. Então Jó é o mesmo tipo assim também. Se desviar do mal, justo, temente a Deus e obedecer a Deus. Mas ele tinha toda aquela riqueza. Aí esse pastor falou assim, porque ele tinha um fundo de renda. A riqueza dele é fundo de renda. Era justo de Deus, temente a Deus, mas tinha tudo isso aí. Ele tinha um fundo de renda. Agora tem pessoa que ora assim, consagra, jejua, né? Senhor, quero isso, quero aquilo, me prosperar, ser renumerado. Mas aí, o pastor disse, se você não tem um fundo de renda, como é que você vai prosperar? Como é que você vai crescer? Como é que você vai se adquirir? Você pode ser justo, temente a Deus, se desviar do mal, como Jó, mas Jó tinha um fundo de renda. Era rico, porque é assim. Abraão também é uma coisa, Abraão tinha boi, prata, ouro, né? Servia a Deus também, Abraão. Mas também tinha um fundo de renda também, ele tinha já fundo de renda. Naquele tempo era fácil o ouro para eles, aqui não tem nem bem. Aí eu disse assim, tem a pessoa orar, consagrar, jejuar, e para ter alguma coisa, dizer uma coisa, como é que a pessoa vai conseguir chegar a tal lugar, tá, assim, uma renda assim, se você não tem nada, né, não começou nada, como é que você vai ter como um Jó, como você... Muito pensando, quero ser como Jó, rico. Você pode ser temente a Deus, né? Justo diante de Deus, obedecer a Deus, se desviar do mal. Mas somos pobres, né? Porque não temos uma renda mensal, uma renda, um fundo de renda. Para começar assim. Como eu, por exemplo, a minha cunhada, a Beth, né? Ela tem uma renda, fundo de renda. Ela é evangélica. Servir a Deus, obedecer a Deus, né? Mas ela tem uma renda, uma loja, né? Ela corre atrás. Então, essa aí que Deus prospera. Eles têm algo já para apresentar, para eles crescerem. De Deus, né? Eles oram, consagram, jejuam, mas tem uma renda, de renda. Eles começaram a vida dele. Então, tudo assim, acho que eu concordei com esse pastor. Sim. Concordei com esse pastor, né? Ele falou, assim. Realmente, para a gente ter alguma coisa, a gente é crente, é cristão, serve a Deus, obedece a Deus.
Mas tem pessoa que não quer fazer nada. Não quer começar de alguma coisa do nada. Mas quer orar a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, quero ser rico. Consagra, jejua, ora, quer ser rico. Deus, mas meu filho, Deus pode dizer, meu filho, comece alguma coisa para você começar do fundo de renda, você começar. Aí eu vou abençoar. Se não quer nada, ele não quer nada, ele quer que Deus mande para ele dinheiro, mande ouro, prata para ele. Assim, não, nós temos que fazer a nossa parte, né? Para Deus fazer a sua parte para com ele. Nossa parte é nós se esforçar. Tem aquele ganho e aquele ganho para a gente aumentar, né, nossa renda, o fundo de renda, para que Deus possa acrescentar e abençoar. Aí sim vai. Mas se você não tiver nada e ser preguiçoso, né? Às vezes dorme até meio-dia, Senhor, abre a porta de emprego, eu quero trabalhar, mas dorme até meio-dia, né? Que adianta? Nunca vai trabalhar, né? Vai morrer assim, dormindo, mas nunca vai trabalhar, nunca vai chegar naquele que quer, né? O sonho dele. Vai ficar na miséria, como servo de Deus na miséria, e os filhos e os netos vão seguir o mesmo caminho na miséria, tudo fiel a Deus, mas na miséria. É como Deus falou, o jejum que Moisés fez, é um jejum total, integral. Que também Moisés fez, e foi igualou como um anjo. Um anjo no céu, né? Não come, não bebe, não mija, não vai pro banheiro. Não. Então Moisés fez a mesma coisa também. Passou 40 dias, 40 noites ali, lá no monte, né? Ficou lá no monte. Ficou igual um anjo, né? Então, foi Deus que consentiu, permitiu que ele ficasse assim, recebesse o poder de Deus, né? Que Deus estava com ele na vida dele. Então, mas a pessoa que vai usar Deus vai morrer. Tem que Deus usar a pessoa. E do mesmo jeito que Deus tem chamado as pessoas para ser pastor, né? E outros para ser missionário. Deus escolhe, né? Para nós ser assim. Aí, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou dar o dízimo não, que é rico pastor. Eu não vou dar minha oferta não, que é rico pastor. O pastor é digno do seu salário. Agora, o pastor é que naquele tempo, o povo é de Deus. Jesus chamou Moisés. Moisés é um homem consagrado. Como também outros foi consagrado e tem que fazer a obra de Deus bem feita para agradar a Deus e ele prosperar. Aquilo ali tudo, quanto mais nós damos nosso dízimo, nossa oferta na igreja, aquilo ali, se nós dá de todo o nosso coração, Deus nos abençoa, nunca deixa faltar o pão para nós. Então, graças a Deus. Irmão, eu já trabalhei lá em Açailândia, que eu trabalhava, mas eu corria para chegar no momento certo, eu estar orando, e ali, graças a Deus, Deus me dava minha contribuição, e ali, Deus nunca deixou faltar, e o povo chegava lá em casa, muitas horas se admirava e corria, e dizia assim, hoje eu não tenho nada, mas graças a Deus, Deus deu, porque para nós, e fazer uma ofertazinha, e assim, Deus deu graça. Eu tenho meu esposo daquele jeito, viu? Mas Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, nunca deixou faltar um lugarzinho para nós. Amém. Deus é maravilhoso. É assim, eu entendo assim. Meu irmão, hoje nós temos culto da família. 19 horas nós iniciamos nosso culto. Você é nosso convidado aqui. Se você não puder vir, você pode assistir, né? Nosso culto pela transmissão da internet, né? Logo 19 horas vai começar. Se você puder vir, você é bem-vindo. Vai acompanhar conosco à noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que Deus nos deu. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e a Tua grande misericórdia
que tem para conosco, meu Pai. Muito obrigado, amado querido, pelo estudo, pela palavra, Senhor Pai, pelo conhecimento, meu Pai Celeste, teu Filho, Deus, para dar para nós, meu Deus, e os irmãos que estão na lábia, Senhor, para adquirir também essa palavra, Senhor, acerca de jejum, Pai, para nós aprender. Muitas vezes não entende, Senhor, desconhece, Deus. Mas nesse momento, Pai, para através da tua palavra, Senhor Deus, conhecemos que tem instruído nossas vidas. Assim como Jesus Cristo instruiu os discípulos, Jesus tem instruído nossas vidas nesta manhã. Abençoa cada um neste momento, aqui estão na lábia, Senhor, da saúde, meu Deus, da vitória, e faça milagre, Deus. Também aqui no momento estamos aqui, Pai, precisando da tua ajuda, do teu socorro, do teu milagre e a tua vitória em nossa vida, Pai. Agradecemos e pedimos esta manhã, pela graça e pelo poder do teu nome, Pai Celestial. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, receba a bênção, receba a sua vitória, receba o seu milagre para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo.